o devocional congregacional. O devocional já foi lido. Mantenha aberta a Bíblia. Atos capítulo 5. (12 ao 16). Capítulo 5, versículo 12, está escrito: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no portício de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, e a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Glória a Deus. Tenho costumado dizer que, com as ajudas que nós temos da tecnologia, dos livros, não é difícil pregar grandes mensagens. Mas o maior desafio não é pregar grandes mensagens. O maior desafio é viver pequenas mensagens. Nem vou falar das grandes. Vou falar das pequenas. E este desafio, ele começa dentro de cada um de nós. Vai em mim uma responsabilidade muito grande de fazer acontecer aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou ensinando. Eu preciso viver a palavra, sentir a palavra, experimentar a palavra, comer a palavra. Nos foi entregue não a igreja sede, nem 32 congregações. Nos foi entregue uma cidade para respondermos por ela diante de Deus. E eu tenho que me investir desta responsabilidade. E lutar pelas lentilhas que estão na minha terra, para defendê-las. E eu quero repartir esta responsabilidade, primeiro, com cada um dos senhores
que me representam em cada bairro. Porque o fogo, ele é aceso em primeiro lugar no altar. Levítico 6:13 diz: o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Aquilo era literal. Mas hoje, literalmente, o altar está aqui na minha retaguarda. Cada congregação tem o seu altar. Espiritualmente, o altar está dentro de cada um de nós. Glória a Deus. E para que o fogo pudesse ser aceso, era necessário que se tivesse lenha. Glória a Deus. E eu quero dizer que é o que nós estamos fazendo nesta manhã. Quando nós nos deparamos com a história da igreja, o seu bojo, o seu nascedouro, nós encontramos não apenas um movimento, quando a promessa do Espírito Santo veio, mas nós observamos a continuidade. Porque não é só começar, mas é permanecer. Nós precisamos permanecer naquilo que estamos aprendendo e nós precisamos replicar o que nós estamos aprendendo. Esses homens, eles não estavam fazendo outra coisa senão replicar aquilo que eles viu e aprendeu da parte do Senhor Jesus. E o que eu vejo aqui, no versículo 12, muitos sinais, muitos prodígios eram realizados pelas mãos dos apóstolos. Ora, se pelas mãos dos apóstolos aconteciam os prodígios e as maravilhas, por que não pelas nossas? A história tem se repetido. O cenário é outro. Eu sei que é outro cenário. Os personagens também. Mas a maior verdade é que Jesus é o mesmo. E o Espírito Santo também é o mesmo. Tudo quanto Pedro e os demais faziam, não era pela capacidade deles, é pelo poder do Espírito neles e através deles. Se fosse pela capacidade, nós fazíamos muito mais. Se fosse pela intelectualidade, conhecimentos teológicos, nós faríamos muito mais. Glória a Deus. Porque Pedro não teve os privilégios e a oportunidade que vocês tiveram e que têm tido. Glória a Deus. Mas o segredo é que eles, ao ouvir a palavra, eles absorviam como uma esponja absorve a água. Você põe uma esponja num recipiente de água, de repente a água desaparece e você vê somente a esponja. Glória a Deus. Mas a água está nela. E se você pega a esponja e espreme, a água se manifesta. Assim também era Pedro. E assim também devemos ser eu e você. Absorver o que Deus está falando conosco através do que lemos, se é que lemos,
se é que temos compromisso de ler a Bíblia para alimentar a nossa alma diariamente. Quando acorda, quando amanhece o dia, a sua mente diz o café. Quando chega meio-dia, ninguém nem precisa dizer que é meio-dia. Você diz, é hora do almoço. Como? Você está sem relógio. Não é que eu estou sentindo uma fomezinha aqui. Quando anoitece, ele diz, hora do jantar. Glória a Deus. Por quê? Porque aquilo já está impregnado na sua alma. Da mesma maneira que nós criamos estes hábitos de alimentar o nosso corpo pela necessidade dele, que não é pecado, nós precisamos também criar estes hábitos de alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus e sentir essas necessidades, como Daniel, que 3 vezes ao dia se colocava de joelho, porque tinha diante dele um grande desafio na vida. Precisamos sim, senhores obreiros, sair da região de conforto, e sabemos que não fomos chamados apenas para dirigir um culto ou para apenas ministrar uma palavra. Fomos chamados para edificar vidas, para libertar vidas, para curar vidas. E nós sabemos que nós estamos no mundo, e o mundo jaz no maligno, e o diabo está também no mundo conosco, e ele está com a sua missão, e a missão dele é matar, roubar e destruir. Mas a minha missão e a sua missão é dar vida, e vida com abundância. E os que já perderam ela, você tem que ter a autoridade de ressuscitar os mortos espirituais e até físicos. Qual o segredo de Pedro? Qual o segredo dos discípulos que faziam sinais, prodígios pelas suas mãos? Qual era o segredo, pastor? Não há segredo. Não há segredo nenhum. Simplesmente eles, o que ouviram da parte do Senhor, eles creram. E porque eles criam, eles agiam. Porque isto se chama fé. Aleluia. Então, quando nós falamos da parte de Deus, pelo Espírito de Deus que está em nós, o sinal, a maravilha acontece. Não é falar pelo intelecto, pelo conhecimento adquirido. Pastor, isso paira sobre nós uma dúvida muito grande. Glória a Deus. Escute. Se você decorar 10 versículos de autoajuda na Bíblia, você pode promover um grande movimento almático, emotivo, emocional. Mas se você tiver apenas um versículo, ainda que não seja decorado, seja lido, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, fale, não seja eu, mas as tuas palavras. Unge cada palavra que sair da minha boca. Mas essa oração não é aquela oração do atirador de espingarda que dobra e já levanta. Não. Essa oração é lá no seu quarto com a porta fechada, que você leva horas, que você chora, que você sente o problema do outro. É esta oração que vai lhe levar a não fazer nada, mas Deus fazer tudo através de você.
Porque tem muita gente, pastor Genival Bento, que está querendo fazer para mostrar sua capacidade. Quem é que pode? Glória a Deus. Mas nós não fomos chamados para isto. Nós somos chamados para cumprir a obrigação do Senhor. Escute o que diz Marcos, no capítulo 16. Glória a Deus. Quer dizer, Jesus disse, Marcos escreveu. Ele disse: sejam obedientes, preguem a minha palavra. Glória a Deus. E se vocês forem obedientes e pregarem a minha palavra, aí Marcos 16, parece-me que 21, diz: estes sinais seguirão a vocês. Glória a Deus. É os sinais que vai nos acompanhar. É isso. Então Pedro, amados irmãos, fazia com os apóstolos sinais e prodígios. E costumavam, capítulo 5, versículo 12, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no portício de Salomão. Aleluia. Estamos reunidos na manhã deste dia de comum acordo. Eu fiz uma convocação. Quem esteve de acordo, veio. E que não está de acordo, não veio. Claro, com a exceção daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão doentes, mas vai ficar curado porque nós oramos por eles. Glória a Deus. Aleluia. Não está de acordo aquele que mandou dizer que estava doente sem estar. Não. Até porque os mentirosos não têm parte no reino de Deus. Porque tem pessoas que se justificam diante dos homens, mas não conseguem se justificar diante de Deus. Então Pedro era este homem sincero. Então de comum acordo eles se reuniam ali. Versículo 13: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. Primeira pergunta: quem não queria se juntar a eles? Ele diz aqui: e costumava todos reunir-se de comum acordo no portício de Salomão. Mas dos restantes, do restante de quem? Quem era esse restante? Não era o povo vem em seguida, depois da vírgula. Quem era esse restante? Eram os outros discípulos, eram os outros obreiros. Todos estão aqui, mas o restante não ousava se juntar a nós. Por quê, irmão? Porque hoje não é uma manhã de churrasco. Hoje é uma manhã de jejum. Hoje é uma manhã de oração. E isto não é para todos. Deus quer todos, mas nem todos querem isto. Glória a Deus. Aleluia. Então este Pedro e esses apóstolos, eles oravam, eles jejuavam, eles sacrificavam ao Senhor, eram homens de oração. Lembram lá em Mateus, quando eles subiram ao Monte Tabor, passaram a noite inteira de vigília? Eram homens que faziam vigílias, eram homens que oravam. Aleluia. E se nós não formos imitantes, ou imitadores, desculpe, destes homens, as coisas não acontecem. Mas escutem, no versículo 3, 14: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor.
crescia. Crescia por quê? Porque eles oravam, porque eles praticavam a palavra. Aleluia, eles ministravam a palavra de Deus. Eles não contavam historinhas, eles não traziam inovações. Não, o compromisso deles era com a palavra, o compromisso deles era com a oração. De sorte que a igreja no seu nascedouro, quando houve o problema com as mulheres, porque achavam que umas estavam sendo privilegiadas e outras não, eles disseram: não, nós temos que levantar diáconos, porque nós não podemos nos apartar da palavra e da oração. Eles sabiam a importância da palavra, eles sabiam a importância da oração, e é isso que nós precisamos não só saber, mas colocar em prática. É inadmissível um obreiro alfabetizado que não tenha, ou que não lê pelo menos a Bíblia uma vez no ano. É inadmissível um obreiro alfabetizado, porque se ele não é alfabetizado, tudo bem, glória a Deus. Mas eu lembro-me que aqui, quando eu cheguei no Rio Largo, tinha um obreiro que ele não tinha como ler a Bíblia, mas ele pregava. Ele pregava, porque ele era cego, pregava. Eu achava muito interessante. E eu disse: eu vou conversar com este irmão. É o pai do Ribemon, foi o pai do Ribemon, ele dormiu no Senhor, irmão João, glória a Deus. E eu fui conversar com ele, ele era obreiro. Eu disse: irmão João, me tira essa curiosidade, como o senhor consegue pregar a palavra? Porque ele pregava arrumado, irmão, até parecia que ele estava com um esboço. Ele pregava arrumadinho, e eu fiquei curioso com aquilo. De como é que o senhor faz? O senhor é deficiente visual, não vê? Como? E ele disse: olha, irmão, é uma luta muito grande. Ele falou com pesar: é uma luta muito grande. Eu pego esses meninos, que ele andava com 2 filhos pequenos, eu pego esses meninos e eu os obrigo a ficar lendo a Bíblia comigo. Mas é uma luta grande. Quando um cansa, eu boto o outro. Então ele, irmão, lia a Bíblia todo dia, obrigando 2 adolescentes a ler a Bíblia com ele. E aquilo me comoveu. E eu tinha em casa uma coleção de toda a Bíblia em fita cassete na época. E eu trouxe, eu digo: olha aqui um presente para você. E ele estava dizendo: agora estou tendo dificuldade porque eles estão crescendo e não querem mais fazer isso. Quando eu procuro, eles desaparecem. Eu digo: toma, João, você não precisa mais depender de ninguém. E dei para ele ministrar na palavra. Mas você, eu, nós, que não somos deficiente visual, mas muitos de nós somos deficientes espirituais. Temos preguiça de ler a Bíblia, outros têm sono quando vai ler a Bíblia. Passamos mais tempos navegando na internet do que lendo a palavra de Deus. Aí depois queremos maravilhas, queremos sinais, queremos... Não, irmão, tem não. O tempo dos sinais não passaram. Glória a Deus. Agora, estes homens, eles faziam com que a igreja crescesse mais e mais, e a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregavam-se ao Senhor. E tem mais: quanto você é este homem de oração que Deus quer que você e eu seja, logo, logo aparece alguém que está nos olhando e desejando ser como nós. É assim. E você, mesmo sem saber, sem ser condecorado, você está fazendo discípulos. Este Pedro, vamos a Atos 9:34, por favor. Glória a Deus. Este Pedro, amados irmãos, chegou em Lida,
E ali em Lida ele encontra um homem por nome Enéas. Enéas, irmãos, havia 8 anos que vivia paralisado em cima de uma cama. 9:34. E Pedro olhou e disse: Enéas, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente levantou-se. Você sabe o nome disso? Oração. Você sabe o nome disso? Jejum. Você sabe o nome disso? Autoridade espiritual. Você sabe o nome disso? Vida consagrada no altar de Deus. Quando nós fazemos para Deus, diga comigo, quando nós fazemos para Deus, Deus faz para nós. Diga de novo, quando nós fazemos para Deus, Deus faz para nós. E através de nós. Aleluia. 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 Não queira ser ninguém. Queira ser você mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma admiração extraordinária por Jim Swagg. Já ouvi as mensagens dele quase todas. Todas que eu consegui achar, eu ouvi. Glória a Deus. Mas Deus não me chamou para ser ele. Deus não me chamou para encher ginásios. Isso é para quem Deus quer e para quem Ele chama. Agora eu sim tenho que dar o meu melhor e fazer o meu melhor, para que aonde Deus me chamou e me colocou, eu faça acontecer os milagres e as maravilhas. Aleluia. Conheci um irmão que queria ser como um determinado pastor, que Deus usava, e ele dizia: vai acontecer daqui, vou contar até 3 e Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Vou contar até 3 e vai acontecer esse milagre. E eu estava num daqueles cultos e disse: eu quero ser como esse pastor. E ele, irmãos, começou a um trabalho de oração, de jejum, para ser igual àquele pastor. Moral da história: ele foi internado nos Elopes, ficou doido. E alguém disse: está vendo esse negócio de ler demais a Bíblia? Está vendo esse negócio de orar demais? Não, irmão. A bênção tornou-se maldição e o escândalo veio. Glória a Deus. Não queira ser ninguém, seja você mesmo. Agora, se coloque nas mãos de Deus. Entre pela porta da oração e da palavra. Aleluia. E deixe que Deus vai dizer o que é preciso e o que vai caber para você fazer. Lá em Atos, quando todos viram Lida e Sarona, aquilo que aconteceu com Enéas, a Bíblia diz, irmãos, que os moradores de Lida e Sarona se converteram ao Senhor. Você entendeu? Todos se converteram ao Senhor pelo milagre que aconteceu ali. Glória a Deus. Depois a gente volta sim, que nós vamos depois ver o que mais Deus é capaz, foi e ainda é capaz de fazer, através de um crente que guarda a palavra, de um crente que ora. Glória a Deus, glória a Deus, glória. Irmãos,
Não posso voltar ao joelho sem dizer o que eu vou dizer agora. Pense que coisa desoladora é um dirigente de congregação, um moderador de culto, frio. Pense a pessoa dirigir um culto vazio. Meus irmãos, olha, glória a Deus. Você falando e o povo cochilando, dormindo. Glória a Deus. Nós precisamos, é nosso dever, obrigação, estarmos fervorosos no Espírito. Mas um fervor mesmo de Deus, que venha rasgando de dentro para fora. Glória a Deus. O que foi que Jesus disse em Jerusalém? Quem tem sede, é para quem tem sede. Quem tem sede. Ele estava dizendo assim: quem tem necessidade do meu Espírito, eu vou dar. E não vou dar por medida, vou dar abundância. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E fluirão do seu interior rios, plural, rios de águas vivas. Vai fluir, mas só vai fluir se primeiro você tiver sede. Porque se você tiver sede, você vai correr atrás da água. Quem tem sede, irmão, pode oferecer refrigerante, quer não? Tem água, eu quero água. Porque sua água dessedenta. Você bebe um pouquinho e já resolveu o problema. E agora vem rios, aí é o milagre de Deus. Calvário, braços abertos, maior mensagem, está consumado, está pago, vocês não devem mais nada. E agora? Agora eu vou dar duas coisas a vocês. Aí aparece um soldado, transpassa. Aí vem sangue. Primeiro veio o sangue, remissão de pecados. Sem remissão de pecados não há salvação. Primeiro você tem que ser salvo. Depois do sangue veio a água, plataforma do Espírito Santo, Pentecoste, derramado abundantemente lá no Calvário, para mim e você desfrutar de todos os privilégios de Deus enquanto aqui neste corpo de carne na terra, e fazer coisas grandes e atrair as multidões a Cristo nosso Salvador. Amém.